Olá, Grace aqui com o episódio mais que especial, porque estamos aqui reinaugurando o Pode Ser Uai com um convidado que vem das lutas contra a hanseníase, do Projeto Mohan, e hoje está como secretário de Cultura da cidade de Betim. Estou falando do Tiago Flores. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Grace Rigo. Isso, Importante, né? importante. Eu que agradeço o convite, né, de participar aqui do Pode Ser Uai. Para mim é um prazer, né, bater esse papo com vocês e falar um pouquinho sobre a história, um pouquinho de Colônia de Santa Isabel, um pouquinho de Morrão, um pouquinho da Secretaria de Cultura, de que mais vocês quiserem saber. Não, o prazer é todo nosso, na verdade, né? Porque, assim, né? O Pode Ser, ele gosta, a premissa dele é receber as pessoas que ajudam a construir a cidade, né? Então, é muito prazeroso ter essas pessoas que separam o tempo da vida para vir aqui compartilhar um pouco da sua experiência, da sua história, mostrar para Betim o que está acontecendo em Betim e principalmente no teor cultural, né? Uhum. Aí eu tô até com a caneca aqui, ó, do Pode Ser Uai, ó, tomando uma água, me hidratando, ó. Pois é. Gente, a novidade agora é que agora temos uma canequinha do Pode Ser Uai. Eu sou fã de caneca. Eu agradeço a Miglis, mais conhecido como Mariana da Casa Arthur. Valeu, Miglis. Gente, então vamos lá. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua história, né? Da sua trajetória, das, das pautas que você mais defende e acredita. Então vamos lá. Você está com a palavra. Obrigado. Então, eu sou, né, o Tiago Flores, né, eu sou morador da colônia Santa Isabel, aqui em Betim, Minas Gerais. A colônia Santa Isabel, né, foi um lugar criado, né, para isolar as pessoas que tinham hanseníase, na época lepra, né, esse termo hanseníase, ele vem a Uhum, partir da década de 70, 80, então antigamente, né, se falava lepra. Então era um local de isolamento compulsório, né, as pessoas eram arrancadas da sociedade para ficar ali dentro, né, do controle do Estado, para que teoricamente não contaminasse outras pessoas. Do ponto de vista científico, até a década de 1945, onde a gente não tinha a descoberta, né, da cura da doença, o medicamento, isso era justificável. A partir de 1950, que o Brasil, né, e o mundo, né, começa a conhecer a sulfona, começa a conhecer o bacilo de Hansen, começa a conhecer as formas de transmissão da doença. Você já tinha recomendações da Organização Mundial de Saúde que você não precisava mais isolar pessoas nem separar famílias. uhum, O mundo foi, né, abolindo essa política aos poucos, só que o Brasil demorou muito tempo. O Brasil ficou até 1986 fazendo internação compulsória. Então, fazendo locais de isolamento, como a colônia de Santa Isabel, né, em Betim, a gente chegou a ter mais de 40 locais como esse, e os filhos eram separados dessas pessoas, e essas pessoas perdiam, né, suas referências familiares, suas referências simbólicas. Então eu venho desse contexto. Meus pais tiveram hanseníase, foram internados compulsoriamente na colônia de Santa Isabel, uhum, ainda em criança, na década de 1950, e depois, né, com a abertura da colônia, a partir dos anos 80, com a queda das correntes, tudo, a colônia de Santa Isabel se torna um bairro comum, mas ainda muito carregado de estigma, preconceito, muito por causa da questão da falta de conhecimento. Né? Até hoje as uhum. pessoas não. A cidade de Betim não conhece a colônia como um todo. Até hoje as pessoas acham que a colônia de Santa Isabel é um grande hospital, é um lugar pequeno, não conseguem ver como um bairro comum. E É. quando, né, visita, né, e vê o potencial que existe, o potencial turístico, o potencial cultural, né, do local, fica até espantado. Então eu venho desse contexto de Uhum, morador, né, da colônia de Santa Isabel, desse contexto da hanseníase. Muito cedo eu me envolvi com o Mohan, que é o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que é um movimento social que luta, né, pelos direitos das pessoas com hanseníase, seus familiares. E muito cedo eu me envolvi com o Mohan, né, construí uma trajetória. O Mohan acaba que me influencia um pouco na questão do curso, né? Eu fiz direito, né? Sou advogado, depois fiz mestrado e doutorado em ciências sociais, muito ligados a esse contexto da hanseníase, separação compulsória, filhos separados, uhum. e ajudando, né, o movimento e ajudando nas lutas do dia a dia. Atualmente, né, estou como secretário de Cultura de Betim, com um grande projeto de transformar
aquele local, a colônia Santa Isabel, né, o grande desejo do prefeito Heron Guimarães é a gente transformar ali um museu vivo, para que a cidade de Betim reconheça aquele espaço e que a gente ocupe um espaço de turismo, não só na cidade de Betim, mas do estado de Minas Gerais, e vire uma referência para o Brasil, relacionada aí a essa justiça de transição que a gente fala, desses grupos, né, estigmatizados, ligados à hanseníase. A gente tem outros grupos, mas nesse contexto, na questão da hanseníase. Tá. Esse projeto Mohan, ele já faz quanto tempo que ele está assim vivo, né? Uhum. Olha, eu tenho 40 anos. Eu já estava fazendo essas contas aqui já. Eu tenho 40 anos. O Mohan ele foi fundado em 1941. 1981. Então eu tenho 40 anos, o Mohan é mais velho do que eu. O Mohan tem 40 e a gente completou 44 anos de luta. Então é um movimento social que surge na efervescência dos grandes movimentos sociais do Brasil na década de 80, nesse contexto de fazer essa interligação entre a sociedade e os ex-hospitais colônias. Porque a partir da década de 80 você começa a abrir nesses locais e as pessoas que estavam lá dentro, né, que tiveram a doença, tiveram hanseníase, tiveram tratamento, tiveram cura, mas ficaram com as sequelas da doença, eles não eram aceitos na sociedade porque a sociedade achava que aquela sequela era a doença em si. Então, quando a pessoa via uma pessoa com mão em garra, né, que a gente fala que é a contração dos nervos, então a mão da pessoa, né, fica com esse formato. E aí existe a questão que a gente fala mitos de origem, porque a mão em garra, ela faz com que o seu dedo caia em relação à palma da sua mão. Só que no imaginário das pessoas, acha que o dedo cai no chão. Não tem nada a ver com isso. Ele se contrai por causa de uma doença que dá a contração dos nervos, e aí, em relação à palma da sua mão, o seu dedo cai. Você fica abaixo da palma da sua mão. No imaginário das pessoas, é uma doença que a pessoa cai no chão, que o dedo cai. Então você tem toda essa questão dos mitos de origem. Então o movimento ele surge desse contexto, para fazer esse diálogo. As pessoas estavam dentro das colônias, queriam sair das colônias, só que a sociedade não aceitava. Outras pessoas que estavam na sociedade queriam entrar, queriam conviver, mas tinha medo por causa disso. Então o movimento surge nesse contexto, de fazer essa interligação, essa ponte. Eu vou fazer uma pergunta, embora eu já suspeito da resposta. Qual cantinho da cidade de Betim que você tem maior apreço? Olha, não dá para falar, não seria diferente, né? Não seria diferente. É a colônia Santa Isabel porque é a minha referência simbólica e social, né? Eu nasci ali, fui criado ali, conheço outras colônias no Brasil e conheço outras colônias no mundo. Então é muito interessante porque a gente está falando de uma política mundial, o mundo inteiro fez, né, isolamento compulsório por causa da hanseníase, e as histórias são muito parecidas. Então você está aqui, você sai, você vai lá na colônia no Japão, porque eu visitei 3 colônias no Japão, por exemplo, as histórias, as narrativas são as mesmas. Você visita uma colônia na Índia, por exemplo, é a mesma coisa. Você visita ali as poucas colônias que ainda existem na Europa, por exemplo, você tem alguns remanescentes da política, a história é a mesma coisa. Então, é como se você tivesse uma grande família espalhada pelo mundo. Espalhada pelo Brasil, espalhada pelo mundo. Então, essa referência, né, desse local é muito interessante, é muito forte. Então, assim, é a minha grande referência. Então, assim, é o cantinho que eu amo, que eu gosto, e é um cantinho que a gente vai preparar para que o município comece a ter orgulho. Até porque o município ainda tem o município de Betim como um todo, ele não conhece a colônia Santa Isabel ainda. Então, o que a gente quer fazer é justamente isso, é botar Betim na rota turística, porque Betim também, se você pensar Betim, você não tem um local, um complexo turístico que as pessoas venham para visitar, e a colônia Santa Isabel tem esse potencial da gente fazer isso, trazer o turismo para a cidade, e a cidade vai conhecer um local que vai completar 94 anos agora. O município vai completar 87. Mais velho que, mais velho que Betim. do que Betim. Então, a gente tem, quando a gente fala, né, em Minas Gerais, a gente tem a faca e o queijo na mão para a gente fazer ali essa interlocução com a cidade, e não só com a cidade, mas com o Estado, com o Brasil, porque a gente vai entrar na rota do turismo nacional. No caso, integrar, no caso, mais ainda aquela região do Citrolândia em Betim, né? Eu já trabalhei ali, sou professora, gente, já dei aula ali, e a sensação que eu tinha quando eu dava aula ali é que era uma outra cidade, né? É como se, vou lá em Betim. Você vai lá em Betim,
falei assim, gente, lá em Betim, mas a gente não está em Betim? Tem até esse costume, vou lá em Betim para dizer, eu vou lá no centro de Betim, É. né? E ainda tem uma outra questão, até hoje é assim, vou lá em Betim. Até hoje a gente fala isso. E você ainda tem uma outra questão que é o seguinte, eu vou lá fora. As pessoas mais antigas falam assim, eu vou lá fora. Quando ela fala que ela vai viajar, por exemplo, para a terra dela, para outro estado, alguma coisa, eu vou lá fora, porque no imaginário simbólico dela, ela está presa ali dentro da colônia. Eu vou lá fora, eu vou em Betim, por causa dessa questão da internação compulsória, das grades, da liberdade vigiada, né? A pessoa, você tinha uma Uhum, liberdade dentro daquelas ruas ali, você não podia sair dali. Então, uhum. sair dali realmente era ir lá fora. A questão também, eu vejo assim, uma certa semelhança com o Rio, né? Das favelas dos rios, né? Do Rio, né? Que hoje é um ponto turístico, mas que tem essa questão da semelhança de separar. Aqui é o complexo, ali. Existe uma coisa que não integra uma coisa na outra, né? E assim, eu vejo não só a Citrolândia, mas também o Teresópolis um pouco assim, né? Essas regiões que elas são mais, vamos dizer assim, menos acolhida, né? Menos abraçada pelo resto das outras regiões de Betim, né? Na verdade, essas regiões elas sempre estão às margens, né? E aí vem o conceito de marginalizado, né? Ele é Uhum, marginal, ele está à margem. Então, ele está à margem ali do grande centro, ele está à margem, né, dos grandes equipamentos, ligados às grandes políticas públicas. Então, ele sempre está ali, uma população que ela sempre está à margem de alguma coisa. Então, por isso que ele é marginalizado. E acaba que essa questão traz muito preconceito. O que é o preconceito? É uma falta de um conhecimento de um conceito que você não tem. Então, você tem um pré-conceito relacionado àquela questão. Na Citrolândia, né? Colônia Santa Isabel, de um tempo você tinha a questão muito ligada à questão da doença, você ainda tem essa questão do preconceito com a uhum, doença, e depois você teve uma migração para a questão da violência. Né? Que você, é perigoso, é um bairro perigoso. Então, como você está à margem, então tudo que é ruim é fácil de colocar ali, você pegar ali aquela questão daquele estigma, né? Que é uma uhum, marca, tudo e tal. Então, se você pegar a região de Estrolândia, ela também teve essa questão da colônia. Então, depois ela teve, né, essa questão da violência. Você teve a questão da construção dos presídios ali naquele complexo, porque o presídio, ele geograficamente, ele está em São Joaquim de Bicas, uhum, mas ele está nas terras da colônia Santa Isabel. Ele foi construído nas terras da colônia Santa Isabel, que é onde abastecia, né, a colônia. Então você tem uma instituição total, você tinha uma instituição, uma grande instituição total, e aí você constrói uma outra instituição total que também traz marginalidade, que é ligada à questão, né, dos encarcerados. Então você, no local que você já tinha um estigma, você ainda traz uma outra instituição total que estigmatiza também. Então você tem essas questões que não foram bem trabalhadas, né? Relacionado ali o fim das correntes da internação compulsória, não só de Santa Isabel, mas como política pública nacional. uhum, O MORAN, né, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, conseguiu em 2007 que o governo federal considerasse como crime de Estado a política de internação compulsória. É a única política pública de saúde reconhecida como crime de Estado no Brasil. E propôs uma indenização mensal e vitalícia para as pessoas que foram vítimas dessa política. Então, quem foi internado na colônia de Santa Isabel ou em outras colônias pelo Brasil recebe, desde 2007, uma pensão mensal e vitalícia que hoje está no valor de R$ 2.112. E uhum, em 2023 a gente conseguiu ampliar esse direito, a gente conseguiu ampliar para que os filhos das pessoas que foram separados também recebam essa indenização. Então, esse está começando a caminhar agora, então a gente tem aí no Brasil umas 700 pensões já deferidas, né, concedidas, mas esse número aí a gente vai chegar aí a 10, 11, 12 mil, com impacto direto no município de Betim. No município uhum, de Betim, a gente calcula aí que pelo menos 500 pessoas vão ser beneficiadas com essa pensão especial, que vai uhum. trazer aí todo o mês, né, milhões e milhões para a economia local, para fomentar a economia, para fazer aí essa diversificação relacionada a essa geração de renda como um todo, fruto de uma indenização especial, que foi uma luta do movimento social e que a gente conseguiu em 2007, a primeira etapa, e depois agora em 2023, a segunda etapa. É uma reparação, né? Que
que mais que justa, né? Uhum. Você mora ainda ou morou na região de Citrolândia? Eu moro Ah, sim, bacana. ainda moro na colônia Santa Isabel ainda. Porque assim, como você enxerga também, porque aquela região, além de ter presenciado toda esse impacto, né, que gera um impacto social, e nesse aspecto de impacto social, como que você enxerga também o rompimento ali da barragem que chegou a atingir parte daquela região ali? Olha, o rompimento da barragem, ele impactou diretamente a colônia de Santa Isabel, porque você tem ali o rio Paraopeba que corta, né, a colônia como um todo. E aí no dia do rompimento, no dia mesmo do rompimento, a colônia ela foi evacuada. As ruas mais baixas, onde tem a questão da mancha de inundação, que é onde historicamente acontecia as enchentes, tudo. Toda a região ali, que são mais ou menos 8 ruas, elas foram evacuadas. Né, você teve polícia militar passando, guarda municipal, defesa civil, mandando as pessoas saírem de casa, porque Uhum, tinha acontecido um grande rompimento na barragem da cidade de Brumadinho e até aquele momento não sabia qual seria o volume de rejeitos que chegaria naquele local, né, quando chegaria, o tempo que chegaria, o volume, o impacto, né, que ele poderia trazer. Então, a colônia foi toda evacuada nesses primeiros momentos ali, essas 8 principais ruas mais baixas. E a partir desse momento, dessa evacuação, foi um grande pânico, né? Porque, se a gente recordar bem o rompimento, você teve o rompimento da barragem, depois você teve ali aquelas questões de uma segunda barragem que podia se romper, que estava para romper. Então foram 2 dias, mais ou menos assim, de muita incerteza, porque as pessoas não podiam voltar para casa também, por causa, principalmente as que estavam, né, mais próximo do rio, por causa que não sabia se realmente iria romper uma segunda barragem, que era uma barragem de água, que teoricamente ela chegaria, né, um pouco mais rápido, porque a outra era de rejeito, esse rejeito ele, né, ele não alcançaria, né, a colônia de maneira mais rápida, mas você teve um impacto direto relacionado a isso, o pânico, né? E isso aí traz consequências sociais, tudo relacionado a isso. Você teve a contaminação do rio, e por você ter a contaminação do rio, você tem uma desvalorização dos imóveis. Principalmente os imóveis, você tem lá na colônia a Rua Ana Nery, Rua Silva Lima, que era como se fosse o balneário, né, da colônia. uhum, Todas essas casas têm a Beira Rio, que é no Cruzeiro. Todas essas casas, você tinha sítios, você tinha pequenos clubes, chácaras, onde o pessoal até alugava, e essas casas também, sempre com quintal voltado para o rio, que era como se fosse o balneário da colônia. Então as pessoas usavam ali do rio para pescar, para lazer, para fazer uma área gourmet. Tudo. A partir do rompimento da barragem, isso tudo acabou. uhum, Porque até hoje, né, você tem a questão que o rio está contaminado, você tem a orientação dos órgãos ambientais para você não ter contato com a água. Então isso desvalorizou os imóveis também. E a gente ainda teve um impacto direto na enchente de 2022, que aquele é normal, tem enchentes, né? A enchente, ela não foi ocasionada pelo rompimento da barragem, porque antes do rompimento da barragem já tinha acontecido 3 grandes enchentes na região, mas a partir do rompimento da barragem, com essa enchente de 2022, a gente teve uma característica diferente. A gente teve a água subindo muito mais rápido na região, fazendo com que as pessoas perdessem seus móveis porque não deu tempo de retirar, quando comparado com as outras enchentes, e trazendo essa lama da barragem para dentro da casa das pessoas, coisa que não tinha acontecido também nas outras enchentes. Então você tem toda uma questão do impacto, fora a questão dos danos que a gente não sabe aí a médio e longo prazo. Questão de contaminação por metais pesados, questões de possíveis problemas respiratórios. Você ainda tem todo um universo ainda que ainda ele não é factível de ser mensurado ainda, porque o rio ainda não foi despoluído, os segmentos não foram retirados. Então você ainda tem toda uma incógnita ainda relacionada a essa questão do rompimento da barragem. e se tratando de contaminação de metais pesados, a gente tem ainda a questão futura também, né, do futuro da população, dos tipos de doença que possa surgir a partir do rompimento, né, enfim, e isso é uma coisa imensurável mesmo. Imensurável. No caso, você comentou que a Citrolândia, especificamente Santa Isabel, o prefeito tem a intenção de transformá-lo em museu, Museu Vivo. museu Isso. vivo. Conte-me mais como que seria esse museu vivo,
quais as atrações que seria, enfim, qual que é a ideia, além de transformar ele em ponto turístico, quais as estratégias para de fato fazer com que isso venha acontecer? Uhum. A gente vai lançar em janeiro agora de 2026, essa primeira fase da questão do que a gente está chamando de Museu Vivo, que é uma fase de 2 anos. Dentro desses primeiros 2 anos, a gente vai preparar a comunidade como um todo para justamente receber esse turismo. Então a gente vai fazer uma grande pista de caminhada no entorno da colônia como um todo, ligando a pequenas outras pistas, né, que a gente está chamando de pista da memória. Se a gente pensar só no núcleo histórico da colônia, do miolinho ali, a gente tem mais de 40 bens móveis, que são prédios mesmo, relacionados Uhum. ali a essa história do patrimônio, ligada à questão da rancenismo como um todo. Então a gente precisa fazer um circuito na colônia, circuito turístico, mas esse circuito turístico ele serve também para as pessoas se exercitar, porque como a colônia é plana, naturalmente ali já é um local onde as pessoas praticam esporte, faz caminhada, praticam corrida, tudo. Então a gente vai delimitar essa questão dessas faixas, desses locais, vamos pegar aquelas ruas, né, onde não existe esses bens culturais e começar a preparar o trânsito para isso, né, questão de estacionamento, em 45 graus, para, né, ter um maior número de carros, né, possam passar. Pegar uma mão da rua onde vai passar essa pista, né, tem que proibir o estacionamento de um lado, porque essa pista tem que passar, né, no entorno da colônia como um todo, fazer as placas de sinalizações ligadas aos bens patrimoniais, para que as pessoas elas consigam chegar na colônia como um todo e consigam fazer um circuito turístico sem ter a dependência de uma pessoa para apresentar. Então, essa primeira fase aí, que a gente está chamando de primeira fase, que vai 2 anos, a gente começa a fazer essas questões, começa a dar a reforma em alguns bens, né, que precisam de reforma, igual o Cine Teatro Glória, que está fechado. A gente já está na fase de fazer projeto de restauração do Cine Glória. Um outro espaço, que era ligado a uma antiga cozinha que existe lá, né, vai se transformar numa creche, fazer uma reforma no portal da Colônia Santa Isabel. A gente existe um museu lá dentro, reconhecido como IBRAM, pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Então a gente já tem o título de Museu da Hanseníase, e agora agora em novembro a gente transformou o Museu da Hanseníase em ICT, Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai ser a base para a gente implantar esse museu vivo, porque a gente vai começar agora a fazer estudo, pesquisa ligado ao turismo, ligado às questões que são patrimônio material, mas de patrimônio material, e começar a fazer o registro também desse patrimônio material, criar um grande museu, um grande site, né, do Uhum. Museu Vivo, para dialogar os bens culturais, com aquela identificação com o QR Code, que a pessoa bate o QR Code naquele local, isso remete na Uhum. questão do museu, né, do site, onde ele vai pegar mais informações, tudo. Então, assim, é um complexo muito grande. Lá a gente ainda tem uma grande ruína ainda. A gente está chamando de ruína cultural. Por quê? Porque a gente não quer perder a característica de ruína. Uhum. Porque a ruína também conta memória, conta história. Então a gente quer fazer ações de conservação nessa ruína e quer que os grupos culturais, né, Congado, capoeira, tem a Guarda Mirim, tem outros grupos culturais, ocupem esses espaços, né, dessa ruína cultural, por exemplo, e possa ali fazer centro de convivência, né, para o idoso, para a criança, para o adolescente. Então a gente fazer uma grande ocupação, né, dos imóveis que existem, recuperar alguns outros e fazer com que as pessoas consigam caminhar lá dentro de uma lógica, dentro de uma rota turística e conseguir entender o contexto. Para você ter uma ideia, essa rota turística ela vai ficar aí mais ou menos ali no mínimo 3 quilômetros. Então é uma coisa muito grande Uhum. e vai ser um atrativo muito legal, porque as pessoas vão caminhar e conhecer a história, né, com esse QR Code, batendo essas identificações, as placas identificando os locais como um todo. E ao fazer essa questão, né, o ICT, fazer essa questão da fase 1 do Museu Vivo, a gente vai levantar todos os festivais que existiam lá na Colônia Santa Isabel. Colônia Santa Isabel, os mais antigos falam que lá chegou a ter 26 festas, desde aniversário de clube, desfile, Semana Santa, festivais de jazz. Então, essa parte da questão do Museu Vivo é fazer com que também essas atrações culturais elas também voltem. Uhum. Então, por isso que é um grande
complexo cultural a céu aberto e que vai ser vivo. Por quê? Porque as pessoas ainda moram lá, as pessoas que foram isoladas, uma grande parte está lá, os filhos das pessoas estão lá. E esses bens culturais, todos estão rodeados por casa, por moradores, tudo. Então a gente vai fazer essa questão do empreendedorismo social também, que a comunidade precisa compreender como é que recebe o turista, precisa gerar renda com aquilo, precisa fazer lembrancinha, o turista precisa ter lugar de almoçar, precisa ter lugar de fazer um lanche, precisa ser bem recebido. Então, a gente está nesse processo, né? A gente já tem muita coisa já desenvolvida, muita coisa desenvolvendo, e a gente nem lançou ainda. Uhum. Porque justamente a gente está fazendo uma coisa bem estruturada para a gente não ter furo, né, do dia que a gente fala. Então, essa fase 1 de 2 anos, a gente vai lançar em janeiro de 2026, e quando chegar em janeiro de 2028, a gente já quer ter concluído ela para a gente avançar numa fase 2. Bom, agora vamos pegar esse contexto cultural e entender como é que também, quais serão, é o plano, na verdade, da Secretaria de Cultura, desse mandato do Heron, de integrar também as outras regiões que estão descentralizadas, né, que não estão no centro, mas a qual que é a ideia de incluí-las também nesse circuito cultural também da cidade. Olha, a curto prazo, a gente já tem duas questões muito legais, que é a questão da volta do CPC, né, que é o Centro Popular de Cultura. Então a gente vai Eu logo fui professor CPC, foi professor, então você sabe da importância do CPC, né? com certeza. Então a gente Sim. já vai, né, para início de 2026, a gente volta com dois CPCs. A gente volta com o CPC do PTB e o CPC do Teresópolis, Uhum. que é justamente fazendo essa questão dessa descentralização, né, pegando ali os dois CPCs, onde é que a gente já tem sede própria, né, que a gente já tem uma estrutura, e fazendo com que eles realmente funcionem, né, como CPC. Lá no PTB a gente está acabando de fazer algumas intervenções lá para o teatro, né, ter o som de maneira correta, ter as luzes de maneira correta. A gente já recebe algumas peças lá no CPC-PTB, mas as pessoas, né, ainda tem que levar ainda o som. A gente está acabando de fazer essa questão em 2025. O teatro já vai estar do ponto de vista de luz, de som, tudo ok. E aí Uhum. ele inicia, né, em 2026, logo nos primeiros meses de 2026, como Centro Popular de Cultura, justamente levando essa questão de formação cultural, né, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, com equipamento bem cuidado, para que as próprias crianças façam a apresentação ali. Então ali você tem, né, as aulas ligadas aí à questão cultural, e você vai ter o teatro que você vai poder ali apresentar. E você vai ter a comunidade que vai ser a grande receptora ali desse, desse capital cultural, que ele é amplo, né? Uma Sim. criança que passa pelo CPC, ela tem sua vida transformada. Eu sou suspeita para falar de CPC, né? Porque assim, eu não fui só professor do CPC, fui aluna do CPC, né? É, eu sou formada em música, graduada em música pela Universidade do Estado de Minas Gerais, mas eu só consegui acessar a cultura ao ensino de música, que ainda hoje, né, é difícil ter acesso a um ensino de qualidade. E na minha época aqui em Betim, como criança, o único lugar que você tinha acesso a um ensino de qualidade na época é o CPC. Então eu fui aluno do CPC a minha infância inteira, adolescência inteira, e aí com essa bagagem que eu tive, né, não só eu, mas eu tenho colegas que hoje atuam no setor cultural, que veio também, como eu, do CPCs. Os CPCs têm uma boa herança aí com pessoas que ele conseguiu transformar a vida, né? Não falo só por mim, mas eu tenho outros colegas na área de música, da área de teatro, enfim, que hoje trabalham na cultura devido a esse espaço que tinha na época, né? Então, a volta dos CPCs, ela garante, acima de tudo, na minha opinião, o direito à cultura, né? Que é um direito social, né? Ali como a saúde, educação, alimentação, moradia, o direito à cultura é um direito social também, positivado na Constituição, o artigo 6º da Constituição. Então, é o poder público fazendo o que a lei manda fazer, né? Então a gente pensa, né, nessa retomada, a intenção é chegar na cidade toda, mas para a gente chegar na cidade toda a gente precisa começar. A maneira que a gente vai começar é com esses dois, né? Teresópolis e PTB. Uhum.
E pelas outras regiões, igual São João, eu vejo a região ali, né, do São João, uma região muito, tem um potencial tão grande, principalmente em cultura de favela, né, cultura periférica, cultura urbana. Nós temos, já falou que Teresópolis, ele ainda tem boas iniciativas lá naquela região que eu vejo, mas nas outras regiões, né, Pingo d'Água, enfim, as outras regiões da cidade de Betim, que, que como é que, qual que é a estratégia de chegar à cultura nessas regiões? Olha, a estratégia que a gente tem pensado é o seguinte: se a gente pensar todas as regiões já tem grupos culturais que se movimentam, que faz acontecer, seja um coral, seja um grupo de capoeira, seja um congado. Todas as regiões que você pensar tem, uma escola de música, ou até as igrejas também. Você vai tendo as igrejas, você vai ter um louvor ali que é legal, ou na igreja católica você vai ter um coral que é legal também. Então, uma das coisas que a gente quer avançar em 2026 é entender, mapear esses grupos que já existem na cidade como um todo e tentar fazer algumas parcerias com eles. Porque se a gente pensar, esses grupos eles já estão organizados, eles já estão no contexto, eles já estão descentralizados, eles já estão dentro da comunidade, eles já têm as referências. E se a gente pensar, a gente não consegue abrir CPC em todas as regionais. Porque por mais que a gente abra, vamos supor, vamos abrir 10 CPCs, mas cada regional é um mundo. Uhum, Você abre, você tem o CPC PTB, mas dentro da regional PTB você tem mais uns 20 subbairros. Estrolândia tem sim. 26 subbairros. Então a gente está pensando numa estratégia justamente de trabalhar, de potencializar os grupos culturais já existentes, relacionados à cultura de modo geral. Aqueles grupos que topam, né, fazer uma parceria com a Secretaria de Cultura, com o poder público, a gente vê assim com bons olhos, que é uma maneira de chegar mais próximo e ofertar um serviço que eles já ofertam, mas ofertam, né, ou por questão ligada ao financiamento deles mesmos, ou por uma questão social, ou por uma questão da mensalidade. Então a gente vai potencializar, que é Uhum, muito o que o SUS faz. Se você pensar o Sistema Único de Saúde, o que o Sistema Único de Saúde faz? Ele pega os hospitais privados, que já existem, ou filantrópicos, e compra o serviço. uhum, Compra o serviço ali, ligado ali àquele serviço que eles têm para ofertar. E oferta como sistema de saúde. A gente está pensando numa coisa um pouco híbrida, relacionada a essa questão da cultura. Onde é que uhum, vocês viram isso? Tal, tal. Não, a gente está pensando, é uma coisa totalmente nova. A gente está fazendo esse mapeamento, pensando, e vamos fazer alguns pilotos. Se vai dar uhum, certo, se não vai, é só o tempo que vai mostrar, né? Se deu certo, se não deu, se a estratégia é legal, se não é. Porque hoje é muito caro você abrir um CPC. Você pensar um centro popular de cultura como um todo, a questão do espaço físico, aluguel, essas questões são questões demoradas, né? Se você pensar a questão do espaço adequado, você tem que ter um espaço adequado também. Não adianta você abrir de qualquer jeito. Sei lá, é, alugar uma casa aqui é um CPC. Não é assim, não funciona assim. Então a gente está vendo, né? A gente tem, né, de concreto, a gente vai abrir esses dois, né, que são sede próprios, tudo, que estão muito mais fáceis de abrir. E depois a gente vai avançar nessa questão. Vamos fazer alguns pilotos, depois a gente vai avaliar. Se der certo, a uhum, gente amplia mais ainda. Só que a gente vai continuar gradualmente abrindo CPCs também. Então, assim, uhum. a gente quer chegar aí no final do mandato aí do Heron com uma cobertura bem maior dos CPCs na cidade como um todo. Ó, a cidade de Betim, ela tem muitas indústrias, empresas, né? Eu queria saber, assim, existe algum plano de integrar essas empresas de forma a contribuir no fomento da cultura da cidade? Olha, existe uma parceria, né, Secretaria de Cultura com o SEADEC, porque justamente a gente tem muitos empreendedores culturais na cidade, empreendedores potentes, gente que aprova projeto da Lei Rouanet, gente que aprova projeto na lei do Estado. Então a gente tem muito empreendedor legal, bacana, que sabe fazer. Só que esse empreendedor ele tem uma dificuldade na hora de captação, né? Às vezes ele não é reconhecido, né? Com uma empresa ali que é aquele projeto que ele escreveu e que ele conseguiu aprovar, que aquele projeto é relevante e importante para a cidade. Às vezes falta essa ponte. Então, a Secretaria de Cultura, justamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, SEADEC, a gente está fazendo a parceria. A gente quer fazer um grande seminário em 2026 também, justamente para a gente formar essa ponte.
mostrar para as empresas, né, da cidade, as empresas com lucro real elevado, né, que têm ali uma capacidade de fazer esse fomento, né, à cultura como um todo, a importância de apoiar projetos que venham fazer esse incentivo, né, na questão da cultura. Então, a gente tem um plano ousado também para a gente fazer isso, relacionado a essa questão de fazer essa ponte, pegar esses empreendedores culturais, reunir, até incentivar a aprovar certos projetos relacionados à questão da descentralização também, porque o que eu falo é o seguinte, eu tenho dito muito que fazer evento cultural na Praça Milton Campos é muito fácil. O meu maior desafio é descentralizar, é fazer no Alterosa, é fazer lá no Alto do Cruzeiro, é fazer no PTB, é fazer no Teresópolis, fazer no próprio Estrolândia, Vianópolis, região norte, fazer na Praça Milton Campos é muito fácil fazer. Os equipamentos culturais estão lá, o teatro está lá, a praça está lá, a Casa da Cultura está lá. A gente precisa descentralizar. E a gente tem que usar esses empreendedores culturais para eles fazer essa capacidade que eles têm e a gente, como poder público, ajudar eles a captar, mostrando para os empresários que é importante aquele projeto do ponto de vista do município. E o empresário ele vai estar apoiando o projeto, que não vai estar gastando, porque é dedução fiscal, é um dinheiro que ele pagaria de imposto, ele vai estar ajudando um projeto e vai estar levando o marketing da empresa dele. Ele está ganhando duas vezes aqui. É um dinheiro que ele já daria para o governo, ele vai estar trabalhando o marketing da empresa dele ligado a isso. Então a gente tem uma, um projeto ousado, né, relacionado a essa questão também. E do ponto de vista também de fazer essas parcerias com os empreendedores. Ó, a gente acha que é legal, vamos tentar fazer aqui uma feira gastronômica aqui, uma comida, não tem a comida de boteca, eu falo que eu quero fazer a comida de colônia, por exemplo. Aí o pessoal no Teresópolis já tem um circuito gastronômico, né, que eles gostam de fazer, que é comida de favela. Em Belo Horizonte tem também. Então a gente pode pensar outros festivais gastronômicos relacionados a essa questão. Já teve Conexão Betim esse ano, 2025, foi muito legal, e que a gente quer fazer ele, né, potencializar ele para 2026. Esse festival, né, Conexão Betim. E, igual esse, a gente tem potencial de fazer outros. A gente precisa que os empreendedores do audiovisual cada vez mais façam filmes ligados à história da cidade, façam ligados aos grupos culturais da cidade como um todo, para a gente ir fomentando essa cultura de maneira em geral. Então, assim, gente fazer tem muitos. A gente precisa unir esse pessoal que está, muitas vezes, precisa de um apoio do poder público, não consegue chegar no poder público, o poder público não consegue dialogar com esse pessoal. Você tem a cultura hip hop, né, que está à margem também, esse pessoal muitos não têm capacidade da questão, né, da burocracia de concorrer a um edital, de escrever. Então, né, a PNAB em 2026 é uma oportunidade que a gente tem de premiar, por exemplo, essa questão do pessoal do hip hop, por exemplo, porque o prêmio é um jeito mais fácil de se fomentar através do recurso, porque é menos burocrático, né? A legislação nacional permite que a gente faça isso. Então, para 2026 a gente está assim com muita novidade legal, muita novidade boa para justamente chegar esse recurso a quem precisa chegar. Eu tenho dito que eu sou um secretário assim que eu não sou dos grandes eventos relacionados assim à questão assim de grandes shows, grandes eventos. Eu gosto de pequenos eventos descentralizados, para que porque se a gente fizer um número grande de pequenos eventos, a gente tem um resultado até melhor do que um grande evento. Às vezes você concentra muita energia, né, para você trazer um artista já renomado, já famoso e muito na questão do show musical, e você deixa de fomentar aquela cultura local, do bairro, tudo, e permitir ali o acesso, né, daquelas pessoas constantemente. Então, assim, para 2026 a gente vai fazer vários eventos, lógico que tem os grandes shows também, muito, né, ligados à questão dos empreendedores culturais também dessa área, tudo, mas a gente quer descentralizar com pequenos eventos rodando em todas as regionais. Tá. Então, eu posso entender então que para ano que vem a novidade o que é vir a PNAB, o edital do PNAB, Isso. além da Noemi, né, que é a Noemi, A Noemi é o incentivo do recurso próprio do município, né? sim. Então, 2026 tem Noemi, tem PNAB e tem os dois CPCs. Isso aí já é garantido. E a gente ainda tem né, o início da questão do Museu Vivo como um todo, e tem várias outras coisas que a gente vai estar fazendo. Tá. Sobre a questão de edital, né, Noemi, foi
é a principal lei de incentivo à cultura de Betim, né? Agora a gente tem a PNAB, para mais uma oportunidade além da Noemi para o artista, o empreendedor cultural. Como que você enxerga, no caso da Noemi, os principais desafios para esse jovem empreendedor conseguir contemplar a Noemi Gontijo? A Noemi, ela tem você tem algumas coisas que a gente, como é uma lei mais antiga um pouco, a gente precisa fazer ali algumas modificações nela para que ela fique um pouco mais moderna, né? Que ela acompanhe ali a política nacional, né, relacionada à questão cultural como um todo. A gente já fez essa discussão, né, antes de soltar o edital de 2025. Eu falei que muitas coisas que a gente precisava trazer no edital não era possível trazer porque a lei não permitia trazer. Então, em 2026, a gente tem que fazer um grande debate, né, uma audiência pública na Câmara Municipal, relacionada aí o que a gente pode avançar na questão da Noemi, justamente para que a gente possa contemplar outros grupos e ter ela ali junto com a questão da política nacional, questão de cotas, questão relacionadas a outros direitos, né, que a política nacional garante e que a Noemi não está ali em conformidade ainda. Então a gente precisa fazer essa discussão, né, com o legislativo, tudo, e a gente precisa fazer uma alteração nela relacionada a essa questão, para que a gente possa deixar a Noemi moderna, né, e acompanhando aí a política nacional, né, de arte, cultura, de fomento à cultura como um todo. Então isso a gente quer fazer também em 2026. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer isso com a ajuda dos empreendedores, né, culturais, dos artistas, né, o pessoal tem que vir junto. Tem que participar, porque por mais que a gente tenha boa vontade, se a gente não escutar quem realmente é da área, quem realmente está na ponta, a gente corre risco de fazer modificação e achar que está melhorando e está piorando. Então, só o debate e a discussão que vai levar a gente a fazer uma legislação perfeita. Ela não fica, porque não existe legislação perfeita, até porque a lei, né, ela é o fruto e o reflexo da sociedade, a sociedade está sempre em movimento, mas se a gente faz ela de maneira ampla, democrática e com debate, a gente tem mais chance de errar menos e ter uma lei ali um pouco melhor e cada vez mais a gente vai refinando, vai ajustando, fazendo alguma coisa diferente. Muito bem, gente, a gente está chegando ao final do podcast, mas antes de chegar, tá vendo esse telefone aí do teu lado? Esse telefone aqui, É, eu lembro, eu já liguei num telefone desse já. pois é um telefone super tecnológico. Na verdade, esse Eu telefone, lembro que era pra você ligar, até você fazer assim, aí ele voltar, mas demorava pra você conseguir digitar os 8 números. eu adoro esse barulhinho de rodar assim, adoro. Às vezes, né? Na verdade, esse não é um microfone, esse não é um telefone, é um microfone. Mas isso é coisa de nerdzinha de áudio. Mas, se você tivesse uma linha aberta com todo mundo toda a população de Betim, exclusivamente a galera da cultura, qual é a mensagem que você ia mandar agora? Olha, a mensagem é que 2026, né, tá chegando. Ah, tem que ser no telefone? Exatamente. Ó, Turma da Cultura, 2026 está logo ali. E a gente tem muito plano, né, de fazer muita coisa legal, né, para a cultura da cidade. Só que a gente só vai conseguir fazer coisas legais, né, se todo mundo estiver junto. Então, assim, nós da Secretaria de Cultura estamos à disposição para a gente organizar aí os grandes fóruns, né, dos debates junto com o Poder Legislativo, para que a gente possa avançar cada vez mais na cultura da nossa cidade. Tá bom? Um grande abraço. É isso aí, galera. Thiago Flores, aqui no Pode Ser Uai. Quero agradecer a sua participação, essa doação de tempo, essa troca, essa vivência. As portas estão abertas para você retornar quando quiser, tá bom? E quero agradecer você também, que está aqui dando essa força no Pode Ser Uai. Aproveita que vou pedir para vocês se inscreverem aí aparecendo no canto da tela, se inscrever aqui no canal, seguir. Tem muita novidade aqui também no Pode Ser Uai, não é só na cultura, na Secretaria de Cultura não, aqui também no Pode Ser Uai vai ter muita novidade boa vindo aí, então cola com a gente. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço o convite e a gente se encontra. Não que a gente tiver uma outra novidade legal, a gente marca de vir cá de novo.
Combinado. Combinado? Obrigada. Então é isso, Pode Ser Live fica por aqui. Muito obrigada.